Quando meu filho Rafael pegou as chaves do meu Honda Civic 2023 na frente de todos os convidados do aniversário dele e entregou ao sogro gritando, agora ele é o dono, jamais imaginou que eu havia instalado um rastreador GPS profissional no veículo apenas 5 dias antes. Enquanto via meu carro de R$ 110 mil sendo conduzido por outro homem em plena festa de aniversário, sorri por dentro sabendo que acabara de cometer o maior erro da vida dele. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é José Santos, tenho 58 anos, sou natural de Belo Horizonte e trabalho há 25 anos como técnico em sistemas de monitoramento eletrônico para empresas de segurança patrimonial. Durante décadas aprendi que na vida, assim como no meu trabalho, é preciso estar sempre um passo à frente de qualquer pessoa que tente se aproveitar de você, mesmo quando essa pessoa é seu próprio filho. Esta história começou na sexta-feira, 22 de setembro de 2023, data que jamais esquecerei. Após economizar religiosamente durante 2 anos, trabalhando horas extras nos finais de semana e fazendo alguns bicos como consultor de segurança, finalmente consegui comprar o Honda Civic que tanto sonhara. O Honda Civic LX 2023, cor prata, estava na concessionária Honda Contagem da Avenida Amazonas há 3 meses. Todos os sábados eu passava em frente apenas para admirá-lo, planejando mentalmente o dia em que finalmente seria meu. Marcos Oliveira, meu mecânico de confiança há 15 anos, me acompanhou para inspecionar o veículo antes da compra final. Seu José, me disse Marcos enquanto verificava detalhadamente o motor. Este carro está impecável. Com a manutenção adequada, vai lhe servir pelos próximos 15 anos facilmente. É um investimento excelente para sua aposentadoria que se aproxima. Paguei os R$ 110 mil à vista, dinheiro que havia guardado meticulosamente em uma poupança especial no Banco do Brasil. A sensação de dirigir meu primeiro carro 0 km aos 58 anos era indescritível. Durante toda a minha vida conduzi veículos usados, sempre priorizando as necessidades da família acima dos meus próprios desejos. Agora, finalmente com minha situação financeira estabilizada e as obrigações familiares cumpridas, decidi me presentear com algo que realmente merecia. Porém, conhecendo bem o caráter invejoso de algumas pessoas próximas, especialmente meu filho Rafael, tomei uma precaução que se revelaria fundamental para toda esta história. Na terça-feira seguinte à compra, 25 de setembro, visitei discretamente meu antigo colega de trabalho, Roberto Silva Menezes, que agora dirigia uma empresa especializada em sistemas de rastreamento veicular. Roberto, expliquei a situação. Preciso do melhor equipamento de monitoramento que você tem disponível. Algo completamente invisível e com tecnologia de ponta. Roberto sorriu, conhecendo minha experiência na área. José, tenho exatamente o que precisa. É um dispositivo que usamos para proteger frotas executivas, impossível de detectar sem equipamento especializado e com bateria de duração de 5 anos. O equipamento foi instalado numa localização tão secreta que nenhum mecânico experiente conseguiria localizar sem saber exatamente onde procurar. Além disso, contratei um seguro especial contra roubo e uso indevido na Porto Seguro, pagando um prêmio adicional de R$ 200 mensais. A corretora Fernanda Costa Reis me explicou que a apólice cobria não apenas furto e roubo, mas também uso não autorizado por terceiros, incluindo familiares sem permissão formal. Essas precauções se mostraram proféticas, pois apenas uma semana depois começaram os comentários maldosos durante o almoço dominical em minha casa. Foi no domingo, 1º de outubro de 2023, durante nosso tradicional almoço familiar na minha casa no bairro Castelo, que Rafael começou com as insinuações. Pai, disse ele enquanto cortava o churrasco que eu havia preparado. Não acha um pouco exagerado um homem da sua idade dirigir um carro tão novo e potente? Sua esposa Carla se intrometeu imediatamente. É verdade, seu José. Meu pai Geraldo sempre diz que depois dos 55 anos a gente perde muito reflexo para dirigir.
Além do mais, esse carro deve gastar muito combustível. Não seria mais prático algo mais econômico? Naquele momento deveria ter percebido os sinais de alerta, mas como pai confiante, apenas respondi calmamente. Dirijo há 40 anos sem nenhum acidente grave. Acho que posso cuidar do meu próprio automóvel perfeitamente bem. Rafael trocou um olhar significativo com Carla que na época não soube interpretar corretamente. Geraldo Ferreira Lima, o sogro de Rafael, estava sentado em silêncio, mas percebi que prestava atenção em cada palavra da conversa. Durante as semanas seguintes, as provocações se tornaram mais diretas e desrespeitosas. Rafael começou a questionar abertamente minha capacidade de dirigir, sempre na presença de Carla e Geraldo. As coisas se intensificaram quando Rafael anunciou que faria uma festa de aniversário de 30 anos em casa, no sábado 14 de outubro de 2023. Pai, você vem, né? Vai ser uma festa simples, só família e alguns amigos próximos. Durante os dias que antecederam a festa, notei que Rafael estava estranhamente ansioso, e Carla parecia conspirar algo com o pai. Geraldo, que normalmente era uma pessoa reservada, começou a fazer comentários sobre carros e direção sempre que me encontrava. José, me disse Geraldo numa dessas ocasiões, eu tenho 45 anos de carteira de motorista. Já dirigi de tudo, caminhão, ônibus, carros de luxo. Sei bem como é importante ter experiência com veículos mais sofisticados. Na quinta-feira antes da festa, Rafael me ligou com um tom diferente na voz. Pai, sobre sábado, acho melhor você não levar o Honda. A rua aqui fica muito cheia no fim de semana. Pode arranhar ou alguém pode tentar mexer no carro. Aquela ligação me deixou com uma sensação estranha. Por que meu filho estaria tão preocupado com onde eu estacionaria meu próprio carro? Comecei a suspeitar que havia algo sendo planejado, mas jamais imaginei a extensão da traição que estava por vir. O sábado 14 de outubro amanheceu ensolarado, típico dia de primavera em Belo Horizonte. Cheguei à casa de Rafael por volta das 15 horas, dirigindo meu Honda Civic e orgulhoso de apresentá-lo aos parentes que ainda não o conheciam. A festa estava animada, com cerca de 40 convidados entre família e amigos. Logo percebi que Geraldo estava circulando entre os convidados, mostrando fotos no celular e comentando algo sobre carros. Quando me aproximei de um grupo, escutei ele dizendo: Pois é, pessoal, Rafael está pensando em fazer uma surpresa especial para o pai dele hoje. Vocês vão ver. Minha cunhada Lúcia me puxou de lado e sussurrou. José, não sei se devo contar, mas escutei Carla falando com as amigas dela sobre alguma coisa relacionada ao seu carro. Parece que eles têm planos. Antes que eu pudesse perguntar mais detalhes, Rafael subiu numa cadeira e pediu atenção de todos os convidados. Pessoal, quero aproveitar que minha família e amigos estão aqui para fazer um anúncio importante. O clima na festa mudou instantaneamente. Todos pararam de conversar e olharam para Rafael, que estava visivelmente nervoso, mas determinado. Carla se posicionou ao lado dele, segurando o celular como se fosse gravar algo. Hoje é meu aniversário, continuou Rafael, mas quero fazer algo especial pelo meu sogro Geraldo, que sempre foi como um segundo pai para mim. Foi nesse momento que meu mundo começou a desabar. Rafael desceu da cadeira e caminhou diretamente até onde eu estava, estendendo a mão na minha direção. Pai, preciso das chaves do Honda. Vou fazer uma coisa que já deveria ter feito há muito tempo. Como assim, Rafael? Perguntei confuso, sentindo que todos os olhares da festa estavam focados em nós dois. Que história é essa? Pai, você sabe que não tem mais idade para dirigir um carro como esse. O Geraldo tem muito mais experiência e vai cuidar melhor do Honda. É a decisão certa para todo mundo. O silêncio na festa era ensurdecedor. Parentes e amigos observavam a cena sem saber como reagir. Alguns começaram a sussurrar entre si, claramente desconfortáveis com a situação que estava se desenvolvendo. Rafael, consegui dizer com a voz embargada, esse carro eu comprei com meu próprio dinheiro, com economias de 2 anos de trabalho. Você não pode simplesmente decidir quem vai ficar com ele.
Carla se adiantou, ainda filmando com o celular. Seu José, o senhor precisa entender que isso é pelo seu próprio bem. Geraldo tem experiência com carros mais novos. O senhor sempre dirigiu carros velhos. Geraldo se aproximou com uma expressão que tentava parecer preocupada, mas que eu identifiquei como falsamente piedosa. José, você sabe que tenho respeito por você, mas Rafael está certo. Com 58 anos, dirigir um carro desses é arriscado. Eu, com minha experiência profissional, vou saber cuidar melhor. Experiência profissional? Questionei. Geraldo, você trabalha como vendedor numa loja de autopeças. Que experiência profissional é essa que justifica roubar o carro de outra pessoa? Rafael explodiu. Ninguém está roubando nada. Estamos tomando uma decisão responsável. Pai, você é teimoso e não enxerga que não tem mais condições de dirigir um Honda Civic. A humilhação que senti naquele momento, diante de 40 pessoas, foi maior que qualquer dor física que já havia experimentado. Meus próprios parentes me olhavam com uma mistura de pena e constrangimento, enquanto outros pareciam aprovar o que estava acontecendo. Meu sobrinho Carlos, filho da minha irmã, tentou intervir. Oh, Rafael, acho que vocês estão exagerando. Seu pai está bem. Dirige normalmente. Isso aí é coisa de vocês resolverem em particular. Mas Rafael estava decidido a transformar aquilo num espetáculo público. Carlos, você não entende. Meu pai é orgulhoso demais para admitir que precisa de ajuda. Por isso estou fazendo isso aqui na frente de todo mundo, para que ele não possa voltar atrás depois. Carla continuava filmando tudo, claramente documentando o que achava que seria uma vitória. Seu José, disse ela com uma falsa doçura, pense na felicidade que o senhor vai sentir sabendo que seu carro está em boas mãos. Geraldo já dirigiu carros muito mais caros que esse Honda. Foi então que Geraldo estendeu a mão, esperando que eu entregasse as chaves. José, não vamos complicar isso mais do que precisa. Você sabe que é a decisão certa. O carro vai continuar na família. Naquele momento senti como se tudo pelo que havia trabalhado durante a vida inteira estivesse sendo desprezado e pisoteado pelos próprios familiares que eu sempre ajudei e apoiei. Rafael era o filho para quem eu havia pago faculdade particular, cujo casamento eu financiei, para quem sempre estive disponível em qualquer dificuldade. Com o coração despedaçado, mas fingindo derrota, caminhei lentamente até a mesa onde havia deixado as chaves do Honda. Todos os convidados me acompanhavam com os olhos, alguns claramente constrangidos, outros aparentemente aprovando a humilhação pública que meu próprio filho estava me infligindo. Peguei as chaves com as mãos trêmulas, não de medo, mas de raiva contida, e as entreguei a Geraldo. Aqui estão, disse com voz quebrada, representando perfeitamente o papel do pai derrotado que eles esperavam ver. Geraldo pegou as chaves com um sorriso triunfante e as ergueu para que Carla pudesse filmar. Perfeito! Agora esse Honda vai ter um verdadeiro motorista. José, não se preocupe. Vou cuidar do seu carro como se fosse meu. Rafael assentiu satisfeito, como se tivesse resolvido um problema grave. Pai, você vai ver que tomamos a decisão certa. Daqui uns meses você vai estar agradecendo. Os convidados começaram a se dispersar, claramente desconfortáveis com o que haviam presenciado. Alguns parentes vieram me cumprimentar, sussurrando palavras de apoio, mas ninguém teve coragem de confrontar Rafael publicamente. Minha irmã Conceição se aproximou e cochichou no meu ouvido. José, isso que eles fizeram foi uma vergonha. Você quer que eu fale alguma coisa? Deixa pra lá, Conceição, respondi baixinho. Eles não sabem com quem estão mexendo. Enquanto Geraldo, Rafael e Carla saíam da festa em direção ao meu Honda estacionado na rua, eu permaneci calmo observando pela janela. Carla continuava filmando enquanto Geraldo se acomodava no banco do motorista, ajustando os espelhos com uma familiaridade suspeita, como se já tivesse dirigido o carro antes. Quando vi meu Honda desaparecer na rua, levado por pessoas que haviam me humilhado publicamente, não consegui evitar um sorriso discreto. Eles não faziam ideia do que acabavam de desencadear. Na segunda-feira seguinte, 16 de outubro, acordei cedo com uma determinação que não sentia há anos. Às 8 da manhã,
Estava na delegacia de polícia civil do bairro Sagrada Família, onde fui atendido pelo delegado Marcos Antônio Ribeiro. Senhor José, disse o delegado após escutar minha versão dos fatos. Entendo sua revolta, mas se seu filho tinha algum tipo de autorização sua... Delegado Marcos, o interrompi mostrando toda a documentação do veículo. Meu filho não tinha nenhuma autorização legal para entregar meu carro a terceiros. Isso configura apropriação indébita e uso indevido de bem alheio. Tenho até mesmo gravação da coação que sofri. O delegado examinou cuidadosamente todos os papéis do Honda Civic, que estavam exclusivamente em meu nome, com placa BRA 2 e 67. O senhor está correto. Vamos registrar um boletim de ocorrência imediatamente. Sabe onde o veículo se encontra atualmente? Fingi incerteza, embora o rastreador GPS me permitisse localizar o carro em tempo real. Não tenho certeza, delegado. Meu filho mencionou que o sogro precisava para trabalhar, mas não especificou onde nem por quanto tempo. Enquanto o delegado preparava o BO, aproveitei para ligar para minha vizinha Dona Marlene, que havia presenciado parte da festa pela janela de casa. Dona Marlene, a senhora poderia testemunhar sobre o que viu no sábado? Preciso provar que não foi uma doação voluntária. Dona Marlene, indignada com o que havia presenciado, aceitou prontamente. Claro, seu José. O que fizeram com o senhor foi uma vergonha. Vi perfeitamente como pressionaram o senhor na frente de todo mundo. Isso não foi doação nenhuma. Foi constrangimento. Saindo da delegacia com o boletim de ocorrência número 345.002, me dirigi ao escritório do advogado Antônio Carlos Pereira, que eu conhecia dos tempos em que instalei sistema de segurança no prédio dele na Rua da Bahia. José, disse Antônio Carlos com preocupação genuína ao ouvir minha história, o que você descreve constitui vários crimes simultâneos: apropriação indébita, constrangimento ilegal e possivelmente formação de quadrilha, se conseguirmos provar que foi tudo planejado. Mostrei a ele o vídeo que Carla havia postado nas redes sociais, ironicamente constituindo evidência perfeita da coação exercida contra mim. Antônio, essa gravação prova claramente que não houve doação voluntária. Veja os gritos do Rafael, a pressão psicológica, a humilhação pública. O advogado analisou o material com atenção profissional. José, isso é ouro puro juridicamente. Sua nora documentou o próprio crime da família. Além disso, o fato de Geraldo ter aceito o veículo sabendo que você estava sendo coagido torna ele cúmplice de receptação. Enquanto Antônio Carlos preparava a estratégia legal, ativei discretamente o aplicativo de rastreamento no meu celular. O ponto azul na tela mostrava que meu Honda Civic estava estacionado numa oficina na Avenida Cristiano Machado, no bairro Cidade Nova. O que será que estão fazendo lá? Me perguntei em voz alta, sentindo uma mistura de curiosidade e alarme crescente. Naquela tarde, fingindo casualidade, me aproximei do local indicado pelo GPS. Era a Oficina Mecânica Cidade Nova, administrada por um homem chamado Valdeci Santos. De longe consegui observar Geraldo conversando animadamente com o dono, enquanto apontava para diferentes partes do meu carro. Consegui me posicionar próximo o suficiente para ouvir fragmentos da conversa. Agora é meu, ouvi Geraldo dizendo. O velho não conseguia mais dirigir direito. Preciso que você troque algumas coisas aqui para ficar do meu jeito. As palavras de Geraldo confirmaram minhas piores suspeitas. Não apenas haviam se apropriado do meu veículo, mas estavam planejando modificá-lo para ocultar evidências da origem. Imediatamente liguei para o delegado Marcos para informar sobre essa nova evidência. Delegado, localizei meu Honda e eles estão tentando modificá-lo numa oficina da Cidade Nova. Isso complica a situação legal deles. Senhor José, respondeu o delegado, se estão alterando características do veículo, isso agrava consideravelmente os crimes. Vamos investigar essa oficina. Pode constituir receptação qualificada e adulteração de sinal identificador. Naquela noite, Rafael me ligou com uma atitude completamente diferente, como se nada tivesse acontecido. Pai, como está? Espero que tenha refletido sobre a decisão de sábado.
Geraldo está muito feliz com o Honda. Diz que é exatamente o que precisava para o trabalho dele. Rafael, respondi controlando o tom de voz. Você tem noção das implicações legais do que fizeram no sábado? Esse carro continua sendo legalmente meu. Vocês não tinham direito de entregá-lo a ninguém sem meu consentimento genuíno. Meu filho riu com desprezo. Pai, não exagera, você mesmo entregou as chaves. Todo mundo viu. Carla até filmou. Não tem problema legal nenhum nisso aí. Você simplesmente fez o que era certo. E se eu disser que registrei boletim de ocorrência por apropriação indébita? Perguntei diretamente. Houve um silêncio longo do outro lado da linha, antes que Rafael respondesse com voz alterada. Que você está falando, pai? Você não pode denunciar seu próprio filho por te ajudar a tomar uma decisão responsável. Rafael, o que vocês fizeram sábado não foi me ajudar. Foi me roubar na frente de 40 pessoas. E agora descobri que Geraldo está modificando meu carro numa oficina. Você sabia disso também? O pânico na voz do meu filho ficou evidente. Pai, espera aí. A gente pode resolver isso. Não precisa envolver polícia. Somos família. Podemos conversar e encontrar uma solução. A única solução, Rafael, é vocês devolverem imediatamente meu veículo e se desculparem publicamente pela humilhação que me fizeram passar. Caso contrário, isso vai seguir na justiça. Desliguei o telefone sentindo uma estranha mistura de tristeza e satisfação. Pela primeira vez em 2 dias, eu estava no controle da situação. Na terça-feira seguinte, me reuni com Antônio Carlos para desenvolver a estratégia que recuperaria meu Honda e ensinaria uma lição permanente para quem ousou me desrespeitar. A reunião foi muito mais produtiva do que eu havia imaginado. José, começou Antônio estendendo vários documentos sobre sua mesa. Depois de analisar seu caso detalhadamente, posso confirmar que você tem fundamentos sólidos para múltiplas ações simultâneas. Não estamos falando apenas de recuperar seu carro, mas de estabelecer precedentes que protejam sua dignidade. O advogado me explicou cada aspecto legal. Primeiro, temos apropriação indébita qualificada contra Rafael por ter se apossado do seu Honda mediante coação psicológica documentada em vídeo. Segundo, receptação consciente contra Geraldo por aceitar um bem que sabia não lhe pertencer. Terceiro, continuou Antônio, tentativa de adulteração de sinal identificador por estarem modificando o veículo na oficina. O fato de Carla ter gravado toda a cena nos dá evidência irrefutável de constrangimento ilegal. Mostrei o aplicativo GPS do meu telefone, onde o ponto azul indicava que meu Honda ainda estava na oficina da Cidade Nova. Antônio tem a localização exata do veículo em tempo real. Além disso, ontem confirmei que Geraldo está tentando fazer modificações, o que agrava os crimes. O rosto do advogado se iluminou. Você tem rastreador instalado, José? Isso é perfeito. Não só podemos provar onde está o carro, mas também documentar todos os movimentos desde o momento da apropriação. Antônio me explicou o procedimento. Vamos entrar com uma ação de reintegração de posse, solicitar busca e apreensão imediata do veículo e pedir medidas cautelares para impedir sua saída de Minas Gerais. Também pediremos indenização por danos morais. Enquanto discutíamos os aspectos legais, meu telefone tocou. Era Carla, com voz claramente alterada. Seu José, precisamos conversar urgentemente. Rafael está muito preocupado com essa história de boletim de ocorrência. Podemos nos encontrar para resolver esse mal-entendido? Carla, respondi calmamente. Não existe mal-entendido. Vocês roubaram meu carro mediante constrangimento e agora estão tentando ocultar evidências modificando-o numa oficina. Isso já está nas mãos da justiça. Mas, seu José, insistiu com tom suplicante, somos família. Certamente podemos chegar a um acordo sem envolver tribunal. Geraldo diz que pode devolver o carro imediatamente se o senhor retirar a queixa. Diga ao Geraldo que é tarde demais para isso. O crime já foi consumado. As evidências estão documentadas e a justiça vai seguir seu curso. Se realmente querem minimizar as consequências, que devolvam o veículo voluntariamente e se preparem para enfrentar as responsabilidades legais. Desliguei sentindo uma satisfação profunda.
Pela primeira vez desde o sábado, eles estavam experimentando a ansiedade que me causaram. Naquela tarde, Antônio e eu fomos ao Fórum Lafayette para protocolar formalmente todas as ações. O juiz Roberto Silva Campos, conhecido pela rigidez em casos de crimes contra idosos, analisou minuciosamente nossa documentação. Senhor José, disse o juiz depois de estudar o vídeo gravado por Carla, este material audiovisual constitui prova excepcional. Raramente vemos casos onde os próprios autores documentam tão claramente seus crimes. Vou deferir imediatamente mandado de busca e apreensão do veículo. A eficiência do sistema judicial me surpreendeu positivamente. Em menos de 3 horas, a ordem judicial estava pronta e havia sido transmitida para todas as delegacias de Belo Horizonte. Meu Honda seria localizado e recuperado oficialmente nas próximas horas. Ao voltar para casa, encontrei Rafael me esperando na porta, com expressão desesperada. Pai, por favor, precisamos conversar. Isso está saindo do controle. Geraldo está disposto a devolver o carro agora mesmo, sem condições. Rafael, disse olhando diretamente nos olhos dele, vocês realmente acharam que poderiam me roubar publicamente, me humilhar na frente da família inteira, modificar meu carro numa oficina e depois simplesmente devolver quando as coisas complicassem? Que tipo de pessoa você se tornou? Meu filho tentou se justificar. Pai, nunca foi nossa intenção te roubar. Genuinamente achávamos que era o melhor para você. Geraldo tem experiência com carros novos e pensamos que... Chega de mentiras, Rafael! Explodi, liberando 2 dias de raiva contida. Não insulte minha inteligência além de ter roubado meu carro. Vocês planejaram isso, me constrangeram publicamente, gravaram minha humilhação e imediatamente começaram a modificar o veículo para ocultar evidências. Rafael recuou, visivelmente chocado com minha reação. Nunca me havia visto explodir daquele jeito. Pai, me desculpa. Não sabíamos que você ficaria tão magoado. Podemos resolver isso, te prometo. O que vocês podem fazer agora é enfrentar as consequências legais das decisões de vocês. Amanhã a polícia vai recuperar meu Honda oficialmente. Depois disso, vocês vão ter que explicar para um juiz por que acharam que tinham direito de roubar o patrimônio do pai de família. Naquela noite, enquanto revisava todos os documentos preparados por Antônio, senti uma tranquilidade que não experimentava desde sábado. Finalmente havia recuperado o controle, e aqueles que tentaram se aproveitar da minha suposta vulnerabilidade estavam começando a entender que subestimaram gravemente sua vítima. O rastreador mostrava que meu Honda continuava na mesma oficina, mas agora eu sabia que em poucas horas estaria de volta às minhas mãos, onde sempre deveria ter permanecido. Na quarta-feira, 18 de outubro, acordei com a certeza de que seria um dia decisivo. Às 9 da manhã recebi a ligação que estava esperando do delegado Marcos. Senhor José, localizamos seu veículo na oficina que o senhor indicou. Vamos proceder à recuperação com a ordem judicial. Pode nos acompanhar para identificar formalmente? Cheguei à Mecânica Cidade Nova acompanhado do delegado Marcos e mais 2 investigadores. A cena que encontramos confirmou todas as minhas suspeitas. Meu Honda estava com o capô aberto enquanto Valdeci Santos, o dono da oficina, tentava instalar um equipamento que claramente não era original. Alto! Polícia Civil! Gritou o delegado mostrando o mandado judicial. Este veículo foi reportado como produto de crime. Interrompam imediatamente qualquer trabalho sobre ele. Geraldo, que supervisionava as modificações, empalideceu completamente ao ver a polícia chegar. Eu não sabia que tinha problema legal. Gaguejou tentando escapar pela porta dos fundos da oficina. Pare aí, ordenou um dos investigadores. Geraldo Ferreira Lima está detido por receptação de veículo produto de crime e adulteração de sinal identificador. Tem direito a permanecer calado e solicitar advogado. O mecânico Valdeci também foi detido como cúmplice, ao ser encontrado em sua posse equipamentos que claramente destinariam a alterar características originais do meu Honda. Enquanto os policiais algemavam Geraldo, ele me olhou com uma mistura de súplica e desespero. José, por favor,
Fala pra polícia que isso é mal-entendido de família. Rafael me garantiu que você tinha doado o carro voluntariamente. Geraldo, respondi com calma glacial. As redes sociais estão cheias de vídeos seus se vangloriando de ter conseguido meu Honda. Dificilmente pode ser considerado mal-entendido algo que você comemorou como vitória pessoal. O delegado Marcos me entregou as chaves originais do meu Honda. Senhor José, seu veículo está oficialmente recuperado. Deve comparecer amanhã na delegacia para completar os trâmites e ampliar sua denúncia com os novos elementos encontrados. Quando finalmente pude me sentar novamente no banco do motorista do meu automóvel, experimentei uma sensação de justiça que não sentia há dias. O motor funcionava perfeitamente e todos os sistemas estavam normais, apesar da tentativa de modificação. Porém, ao inspecionar o interior, descobri que haviam deixado lixo no porta-luvas, manchado os bancos de couro e riscado levemente o painel. Esses danos constituiriam evidência adicional para reclamar indenização por deterioração do bem. Naquela tarde, as redes sociais de Carla mudaram drasticamente. Todos os vídeos comemorando a apropriação do meu carro haviam sido deletados, mas eu já tinha cópias de tudo. Seu novo status dizia simplesmente: às vezes as coisas não saem como esperamos. Era tarde demais para arrependimentos. A justiça havia começado seu trabalho e não havia volta. Na quinta-feira, 19 de outubro, a realidade legal atingiu brutalmente aqueles que subestimaram as consequências de seus atos. Enquanto dirigia meu Honda recuperado de volta para casa, recebi uma ligação desesperada de Rafael que revelou até onde o pânico havia tomado conta de toda a família. "Pai, prenderam o Geraldo ontem à noite", gritou meu filho com voz quebrada. "Os advogados dizem que ele pode pegar até 3 anos de prisão por receptação qualificada. Carla está histérica. Diz que vão perder a casa se Geraldo for condenado." "Rafael", respondi mantendo o tom sereno, "eu não prendi ninguém. Vocês escolheram roubar meu carro, me humilhar publicamente e tentar modificá-lo para ocultar evidências. Agora a justiça brasileira está fazendo exatamente o que deve: proteger cidadãos honestos dos criminosos." "Mas somos família, pai. Você não pode deixar Geraldo ir preso por um mal-entendido. Carla está grávida de 3 meses. A notícia da gravidez era claramente uma tentativa desesperada de manipulação emocional, mas não me comoveu. Rafael, vocês deveriam ter considerado as consequências familiares antes de planejar roubar as economias de um pai de família para se apropriar do carro dele." Dentro da delegacia, o delegado Marcos me recebeu com documentação adicional que havia surgido durante a investigação. "Senhor José, temos novidades importantes. Ao revisar o histórico de Geraldo, descobrimos que ele tem antecedentes por estelionato em 2019. Além disso, o mecânico Valdeci confessou que Geraldo prometeu pagar R$5.000 para modificar a aparência do Honda. Esta informação confirmou que o roubo do meu carro não havia sido decisão impulsiva, mas um plano calculado para obter vantagem econômica. Delegado, isso significa que Geraldo pretendia vender meu veículo? Exatamente. Valdeci declarou que Geraldo mostrou possíveis compradores interessados em adquirir um Honda sem documentação por R$70.000. A intenção era vendê-lo no mercado paralelo. A magnitude da traição me impactou profundamente. Não apenas roubaram meu carro para uso pessoal, mas planejavam vendê-lo ilegalmente e embolsar a diferença. Meu próprio filho participou de uma conspiração que me despojaria permanentemente de R$110.000 das minhas economias. O delegado continuou. Também analisamos as mensagens de WhatsApp entre Rafael e Geraldo da semana anterior ao crime. A evidência clara de premeditação. Geraldo havia escrito textualmente: "O velho não vai desconfiar até ser tarde demais. Quando reagir, o carro já vai ter nova identidade." Essas mensagens destruíam completamente qualquer alegação de inocência. Rafael havia participado ativamente do planejamento para me despojar do meu patrimônio. Enquanto eu assinava os documentos de recuperação oficial, meu telefone vibrou com múltiplas mensagens de Carla. "Seu José, por favor,
Precisamos conversar urgentemente. Geraldo está numa cela. Rafael não consegue dormir de culpa e eu estou grávida. Não podemos deixar isso destruir nossa família. Respondi secamente. Carla, vocês deveriam ter considerado a família antes de conspirar para roubar os ahorros de um pai de família para vender seu carro no mercado negro. Sua gravidez não justifica os crimes cometidos. Às 2 da tarde, Antônio Carlos me convocou para discutir os desenvolvimentos recentes. José, com as novas evidências de premeditação e intenção de venda ilegal, estamos diante de um caso de associação criminosa. Rafael, Geraldo e possivelmente Carla podem enfrentar penas muito mais severas. O que isso significa na prática? Perguntei. Rafael pode receber entre 2 e 4 anos de prisão por apropriação indébita qualificada e participação em organização criminosa. Geraldo enfrenta até 5 anos por receptação, adulteração e tentativa de estelionato. Carla pode ser processada como cúmplice, se provarmos que conhecia o plano de venda ilegal. Antônio estendeu cópias de todas as mensagens interceptadas pela polícia. Olha isso, José. Rafael escreveu: meu pai nunca vai suspeitar de nada. Sempre foi muito confiante com a família. E Geraldo respondeu: perfeito. Em uma semana vamos ter R$70 mil limpos, e ele nem vai saber como recuperar o carro. A frialdade calculista dessas palavras me causou uma dor que jamais havia experimentado. Meu próprio filho havia usado minha confiança paternal como ferramenta para facilitar o crime. Tem mais, continuou Antônio. Carla também mandou mensagens para amigas, se vangloriando do plano. Escreveu: Geraldo vai conseguir um Honda de graça do sogro do Rafael. Idosos são tão fáceis de manipular quando acham que é pro próprio bem deles. Naquela tarde, o promotor Fábio Mendes me convocou para ampliar meu depoimento. Senhor José, seu caso se tornou exemplar para combater este tipo de crime intrafamiliar. Vamos pedir as penas máximas para enviar uma mensagem clara. Vínculos familiares não protegem criminosos. Ao sair do Ministério Público, encontrei Rafael me esperando na porta com aparência abatida. Obviamente não dormia há dias, e seu aspecto refletia o peso das consequências que finalmente compreendia. Pai, preciso que saiba que nunca quis te magoar tanto. Tudo saiu do controle. Rafael, disse fitando-o diretamente. As mensagens interceptadas pela polícia mostram exatamente o que vocês queriam fazer. Planejaram roubar minhas economias, vender meu carro ilegalmente e dividir R$70 mil enquanto eu ficava despojado e humilhado. Meu filho tentou se justificar mais uma vez. Pai, essas mensagens soam pior do que realmente pretendíamos fazer. Chega de mentiras, explodi interrompendo-o. A polícia tem evidência completa da conspiração criminosa de vocês. Amanhã começam os processos judiciais. E vocês vão explicar para um juiz por que acharam que tinham direito a estafar um pai de família indefeso. Naquela noite, revisando todos os documentos legais na tranquilidade do meu lar, compreendi que havia recuperado muito mais que meu automóvel. Recuperei minha dignidade. Demonstrei que experiência supera a arrogância juvenil e estabeleci que traições familiares têm consequências reais e irreversíveis. O sistema de justiça brasileiro funcionou perfeitamente, protegendo meus direitos e punindo aqueles que tentaram se aproveitar da minha aparente vulnerabilidade. Na sexta-feira, 20 de outubro, começou o desmoronamento total daqueles que conspiraram contra mim. Enquanto inspecionava meticulosamente os danos causados ao meu Honda durante os dias de posse ilegal, descobri evidências que tornariam sua situação de grave para catastrófica. O banco de couro do motorista tinha uma queimadura de cigarro do tamanho de uma moeda de 50 centavos. O cinzeiro, nunca utilizado, estava cheio de bitucas fedorentas. No porta-luvas, encontrei recibos de postos que mostravam mais de 200 quilômetros rodados em apenas 4 dias. Mas a descoberta mais reveladora estava no sistema de navegação GPS do veículo. Ao verificar o histórico de destinos, descobri que visitaram 3 concessionárias de usados diferentes, confirmando definitivamente a intenção de vender meu Honda no mercado clandestino. Imediatamente fotografei cada dano
e documentei todas as evidências antes de ligar para Antônio. Tenho provas físicas de que usaram meu carro para pesquisar vendas ilegais. O GPS mostra visitas a concessionárias em Contagem e Betim, além dos danos intencionais. José, isso é perfeito, respondeu meu advogado satisfeito. Agora podemos acrescentar dano doloso e tentativa de estelionato qualificado. As penas vão aumentar significativamente. Às 10 da manhã, o perito judicial, Henrique Costa Santos, chegou para avaliar oficialmente os danos do veículo. Seu laudo foi devastador para os acusados. Senhor José, os prejuízos superam R$ 8.000. A queimadura exige substituição completa do estofamento, e o odor de tabaco contaminou todo o sistema de ventilação. Enquanto o perito completava a avaliação, recebi uma visita que mudaria dramaticamente o rumo da investigação. Era Sandra Oliveira Matos, funcionária da concessionária Carbel de Contagem. Senhor José, disse mostrando identificação profissional, vim de Contagem porque acreditamos que seu Honda esteve envolvido numa tentativa de golpe em nosso estabelecimento. Poderia confirmar se um homem chamado Geraldo Ferreira visitou nossa loja? Mostrei fotos de Geraldo obtidas das redes sociais. Sim, definitivamente é ele, confirmou Sandra. Se apresentou como proprietário do Honda, alegando precisar vender urgentemente por dificuldades financeiras. Oferecia o veículo por R$ 80.000, bem abaixo do valor de mercado. Que documentação apresentou? Perguntei intrigado. Aí está o problema. Os papéis de propriedade eram claramente falsificados. Nosso especialista detectou imediatamente as irregularidades. Por isso decidimos não prosseguir e reportar às autoridades. Sandra me entregou cópias de toda a documentação falsa que Geraldo tentou usar. Senhor José, estes documentos mostram seu nome como vendedor voluntário, com uma assinatura que obviamente não confere com seus documentos oficiais. Esta revelação confirmava que a conspiração era muito mais elaborada do que imaginávamos. Haviam forjado documentos de venda com minha identidade para legitimar a transação fraudulenta. Imediatamente contactei o delegado Marcos. Delegado, tenho evidência de que Geraldo tentou vender meu Honda em Contagem, usando documentação falsificada com meu nome. Isso constitui falsificação de documento público e uso de documento falso. Excelente trabalho, Sr. José. Mandaremos uma equipe para Contagem recolher todas as evidências. Isso transforma o caso em estelionato qualificado com agravante de falsificação documental. Às 2 da tarde, Carla apareceu na minha porta completamente desesperada, visivelmente sem dormir há dias. Seus olhos estavam inchados de chorar, e suas roupas mostravam sinais de desleixo. Seu José, por favor, preciso implorar que tenha piedade da nossa família. Geraldo está preso. Rafael perdeu o emprego porque a empresa soube da prisão, e eu estou grávida sem renda. Carla, respondi observando seu estado lamentável. Onde estava essa preocupação com consequências quando vocês gravaram minha humilhação para postar nas redes sociais? Onde estava sua consciência quando comemoraram o roubo das minhas economias? Mas, seu José, nunca pensamos que chegaria tão longe. Achávamos que o senhor acabaria entendendo que foi o melhor para todos. Geraldo realmente precisava de um carro para trabalhar. Trabalhar? Perguntei incredulamente. Tentativa de vender meu Honda por R$ 80.000 em Contagem com documentos falsificados? Essa era a work que Geraldo precisava fazer? O rosto de Carla empalideceu completamente. Como o senhor sabe disso? Porque sou mais esperto do que vocês imaginaram, Carla. Porque tomei precauções que nunca suspeitaram. E porque a justiça brasileira investiga profundamente este tipo de crime para proteger cidadãos honestos. Carla começou a soluçar descontroladamente. Seu José, se Geraldo for condenado, vamos perder tudo. Nossa casa está financiada, tem um bebê a caminho, e Rafael já perdeu o emprego. Não sabemos o que fazer. Deveriam ter considerado essas consequências antes de conspirar para roubar o patrimônio de um pai de família. Respondi sem demonstrar compaixão. Naquela tarde, Antônio me convocou para revisar a estratégia legal atualizada.
José, seu caso virou um exemplo perfeito de conspiração criminal intrafamiliar. Temos apropriação indébita, constrangimento ilegal, receptação, falsificação documental, uso de documento falso, tentativa de estelionato e dano doloso. Que penas específicas estão enfrentando? Perguntei. Rafael pode pegar entre 3 e 5 anos por liderar a conspiração. Geraldo enfrenta até 7 anos pelos múltiplos agravantes. E Carla pode receber 2 anos como cúmplice, embora a gravidez possa suspender a execução. Naquela noite, enquanto jantava tranquilamente em casa com o meu Honda seguro na garagem, refleti sobre como inteligência e confiança no sistema judicial triunfaram sobre arrogância e ganância familiar. Quem tentou se aproveitar da minha suposta vulnerabilidade estava descobrindo que subestimar um homem experiente pode ser o erro mais caro das suas vidas. Segunda-feira, 23 de outubro, chegou acompanhada de uma decisão que amadurecia há dias. Era hora de cortar definitivamente todos os vínculos financeiros que me conectavam ao Rafael, protegendo meu patrimônio de futuros ataques daqueles que demonstraram me considerar apenas fonte de recursos para explorar. Às 8 da manhã, me dirigi ao Banco do Brasil da Praça 7, onde mantinha contas há 30 anos. A gerente Patrícia Alves me recebeu com profissionalismo ao revisar minha solicitação. Senhor José, vejo que quer cancelar várias operações vinculadas a seu filho Rafael. Posso saber o motivo dessas mudanças significativas? Expliquei resumidamente a situação. Patrícia franziu a testa ao ouvir os detalhes. Compreendo perfeitamente, senhor José. Infelizmente, crimes financeiros intrafamiliares estão aumentando no Brasil. Vamos proceder com todos os cancelamentos. A primeira medida foi revogar a procuração bancária concedida ao Rafael 12 anos atrás. Esta procuração permitia acesso a todas suas contas, explicou Patrícia processando o cancelamento. A partir de agora, apenas o senhor terá autoridade sobre seus recursos. Rafael desconhecia que durante anos eu depositava automaticamente R$ 400 mensais numa conta poupança complementar que ele utilizava discricionariamente. Senhor José, nos últimos 5 anos seu filho retirou aproximadamente R$ 24 mil desta conta sem consulta prévia. Esta revelação me chocou. Enquanto economizava cada centavo para comprar meu Honda, Rafael subtraía discretamente minhas economias para financiar o padrão de vida que mantinha. Patrícia, quero transferir imediatamente esses fundos para a conta nova da qual Rafael não tenha conhecimento. Instruí determinado. A segunda medida foi contactar a Unimed para cancelar o plano de saúde que pagava para Rafael e Carla há 8 anos. O custo anual de R$ 4.800 representava sacrifício significativo da minha aposentadoria, justificado pelo desejo de garantir assistência médica para minha família. A terceira ação foi alterar completamente meu testamento. O tabelião, Joaquim Torres, que redigira meu testamento original há 10 anos, me recebeu para discutir as mudanças. Senhor José, está alterando radicalmente a distribuição do seu patrimônio. Rafael, que era beneficiário de 60% dos bens, ficará agora apenas com os 5% da legítima exigida por lei. Exatamente, Dr. Joaquim. Meu filho demonstrou considerar meu patrimônio como algo ao qual tem direito imediato, sem importar meu bem-estar. Não permitirei que continue vendo minha herança como espólio, que pode antecipar mediante crimes. O Novo Testamento redistribuía meus bens. 40% para instituições de caridade, que assistem idosos vítimas de golpes familiares. 30% para minha sobrinha Helena, que sempre me respeitou. E 25% para meus cuidados médicos futuros. Senhor José, esta distribuição manda uma mensagem muito clara sobre consequências de trair confiança familiar. Naquela tarde, Rafael apareceu em casa completamente desesperado. Evidentemente, descobrira algumas das medidas financeiras implementadas. Pai, o banco me ligou dizendo que minha conta de apoio foi encerrada. Carla recebeu carta da Unimed cancelando nosso plano. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Rafael?
É que estou protegendo meu patrimônio de criminosos que demonstraram considerar meus recursos como espólio disponível para conspirações. Pai, somos família. Você não pode nos castigar financeiramente por um mal-entendido que já está sendo resolvido. Mal-entendido não inclui conspirar durante semanas para roubar meu carro, falsificar documentos com meu nome e tentar vender meu patrimônio por R$80 mil em Contagem. Rafael tentou apelar aos sentimentos paternais. Pai, Carla está grávida. Perdi meu emprego por causa desta situação e agora nos tira todo o apoio financeiro. Como vamos sobreviver? Da mesma forma que milhões de famílias brasileiras, trabalhando honestamente, pagando as próprias contas e construindo o futuro sem roubar pais idosos. Mas pai, sempre foi generoso conosco. Por que mudar agora por algo que pode se resolver com o tempo? Mudei, Rafael, porque descobri que durante 5 anos você subtraiu R$24 mil das minhas economias discretamente. Mudei porque conspirou para me despojar de mais 110 mil. E mudei porque comemorou minha humilhação como triunfo pessoal. O rosto do meu filho se desfez ao perceber que eu descobrira todas suas manipulações financeiras. Pai, esse dinheiro eu pensava que era ajuda voluntária sua. Voluntária, como voluntariamente me roubou o Honda. Rafael, seu conceito de voluntário significa pego o que quero sem perguntar. Essa etapa acabou definitivamente. Naquela noite, organizando todos os documentos que garantiriam minha independência econômica total, experimentei libertação que não sentia há anos. Pela primeira vez desde que Rafael se tornou adulto, meus recursos estavam completamente protegidos de manipulações familiares. Quarta-feira, 25 de outubro, começou com notícia que transformaria o panorama legal definitivamente. O promotor Fábio Mendes me informou que decidiram processar Carla como coautora intelectual após descobrir evidências demonstrando participação ativa no planejamento. Senhor José, analisamos exaustivamente as mensagens de Carla com amigas nas 2 semanas anteriores ao crime. As conversas revelam que ela sugeriu inicialmente apropriar-se do seu Honda. Mostrou transcrições que me gelaram o sangue. Carla escrevera para a amiga: Rafael é muito mole com o pai. Esse velho tem carro que vale mais que nosso apartamento, mas usa só para ir ao mercado. Geraldo precisa de veículo decente e nós precisamos do dinheiro da venda. Em outra mensagem, detalhara a estratégia psicológica. Vamos usar a idade dele como desculpa. Diremos que é perigoso dirigir algo potente, que Geraldo tem mais experiência. Idosos são sensíveis a esses argumentos quando pressionados corretamente. Promotor Fábio, está dizendo que Carla orquestrou toda a operação. Exatamente. Ela identificou a oportunidade, manipulou o marido para pressionar o pai, convenceu Geraldo prometendo benefícios econômicos e coordenou a logística completa. Rafael e Geraldo foram instrumentos de uma mente mais calculista. Esta revelação alterou completamente minha percepção da traição. Durante anos considerara Carla simplesmente nora ambiciosa, sem imaginar que possuía a frialdade necessária para projetar meticulosamente o despojo do patrimônio do sogro. Temos evidência adicional de que Carla pesquisou previamente o valor do seu Honda, contactou compradores no mercado paralelo e estabeleceu preços antes de executar o roubo. Quer dizer que até a gravidez foi calculada? Registros médicos confirmam que suspendeu anticoncepcionais 2 meses antes do crime, coincidindo com suas primeiras mensagens sobre apropriar-se do seu carro. Usou futura maternidade como escudo legal preventivo. Às 11 da manhã recebi ligação histérica do Rafael. Pai, a polícia prendeu Carla também. Entraram em casa com mandado e levaram ela algemada. Os vizinhos viram tudo. Foi humilhante. Rafael, Carla não é criminosa comum. É a cérebra de organização criminosa que conspirou meses para roubar as economias da minha vida inteira. A gravidez não a isenta de responder pelos crimes. Mas, pai, ela só queria o melhor para nossa família. O melhor para sua família era transformar seu pai em vítima de golpe.
O futuro de vocês dependia de me despojar de R$ 110 mil economizados trabalhando 40 anos. Naquela tarde, Antônio me convocou para discutir as implicações. José, o caso virou mediático. 3 jornais pediram entrevistas sobre o que chamam de caso do Honda roubado pela nora criminosa. Sua história virou símbolo da luta contra abusos intrafamiliares. A Associação de Defesa de Idosos quer usar seu caso para promover reformas legais, protegendo melhor pessoas da terceira idade de golpes familiares. Às 4 da tarde, Geraldo foi liberado temporalmente, sob fiança de R$ 15 mil, que o irmão conseguiu hipotecando a casa. Veio diretamente me procurar, completamente quebrado pela prisão. José, preciso que saiba que nunca quis te prejudicar. Carla me convenceu de que você havia aceitado voluntariamente dar o carro. Geraldo, realmente esperava que eu acreditasse que não percebeu minha resistência, enquanto me gritavam e humilhavam para entregar as chaves. Juro pela memória da minha mãe que Carla disse que você estava sendo teimoso, mas no fundo entendia que era correto. E os documentos falsos para vender meu Honda em Contagem? Carla também convenceu você de que isso era legal? Geraldo baixou a cabeça envergonhado. Isso foi ideia dela. Disse que precisávamos proteger o carro de possíveis reclamações suas, que os novos papéis eram formalidade administrativa. Não entendo de leis, José. Confiei que ela sabia o que fazia. A conversa confirmou que Carla manipulara espertamente tanto Rafael quanto Geraldo, usando suas fraquezas para construir rede criminosa com ela como única beneficiária. Naquela noite, refletindo sobre a complexidade diabólica da conspiração, compreendi que enfrentara algo muito mais sofisticado que simples golpe familiar. Carla orquestrara a operação criminal de múltiplos níveis, usando manipulação psicológica e planejamento estratégico para tentar me despojar sistematicamente. Seu erro fundamental foi subestimar a inteligência da vítima escolhida. Minha experiência em segurança, preparação legal preventiva e recusa de ser intimidado desmantelaram completamente sua conspiração elaborada. Segunda-feira, 30 de outubro, se tornou o dia em que as consequências definitivas alcançaram cada participante, demonstrando que a justiça brasileira não tolera crimes contra idosos, independentemente dos vínculos familiares. A primeira notícia chegou através de Antônio. José, a empresa onde Rafael trabalhava como supervisor, decidiu demiti-lo definitivamente. O diretor considerou que antecedentes por conspiração criminal eram incompatíveis com cargo de responsabilidade. O que isso significa economicamente? Perde salário de R$ 4.500 mensais mais benefícios. Como foi demitido por justa causa relacionada a crimes, não tem direito a indenização nem seguro-desemprego. A segunda consequência envolveu o patrimônio imobiliário que Rafael adquirira, contando com meu apoio continuado. O gerente do Banco Itaú me contactou sobre a situação hipotecária do meu filho. Senhor José, Rafael tem financiamento de R$ 320 mil sobre apartamento em Contagem, com prestações de R$ 1.400. Como avalista da operação, queríamos informar que começaram atrasos. Senhor gerente, renuncio formalmente à condição de avalista. Apresentarei documentação provando que Rafael usou informações privilegiadas sobre meu patrimônio para obter esse financiamento. O procedimento para renunciar ao aval foi simplificado pelos tribunais que já estabeleceram padrão criminoso do Rafael. Em uma semana, o banco iniciaria execução hipotecária. A terceira consequência atingiu Geraldo, que enfrentou colapso econômico total. Seu irmão me ligou chorando. Senhor José, Geraldo perdeu todos os trabalhos porque antecedente criminal aparece nas verificações. Nenhuma empresa contrata pessoas com histórico. Senhor Paulo, seu irmão não perdeu empregos por azar. Perdeu porque escolheu participar de conspiração para roubar carro de idoso e vendê-lo ilegalmente. Mas Geraldo tem 3 filhos pequenos. Hipoteca da minha casa está em risco porque usei como garantia da fiança.
Seu irmão deveria ter considerado responsabilidades familiares antes de conspirar contra um aposentado. A consequência mais dramática chegou quinta-feira, quando Carla foi hospitalizada por crise hipertensiva relacionada ao processo judicial. O médico me contactou como familiar disponível. Senhor José, a paciente apresenta complicações sérias na gravidez devido ao estresse. Pressão arterial perigosamente elevada com risco de parto prematuro. Doutor, lamento a situação médica, mas não posso assumir responsabilidades por consequências das escolhas criminosas dela. Na sexta-feira, 2 de novembro, todos os processos judiciais foram formalmente iniciados. O juiz Roberto Silva convocou audiência preliminar, onde todas as partes estariam presentes. Rafael, Geraldo e Carla, liberada do hospital temporariamente, compareceram acompanhados de advogados da Defensoria Pública. Seus rostos refletiam a compreensão tardia da magnitude das consequências. Senhor José Santos, disse o juiz após revisar todo o processo, raramente vemos casos onde as evidências são tão abundantes e claras. Os réus documentaram meticulosamente seus próprios crimes. Olhei para Rafael, que evitava meu olhar direto. Para Geraldo, que tremia visivelmente. Para Carla, que chorava silenciosamente. Meritíssimo, declarei firmemente. Espero que este caso sirva de exemplo para outros idosos que possam estar sofrendo abusos familiares. A justiça deve proteger aqueles que trabalharam a vida inteira para construir seu patrimônio honestamente. O juiz anunciou que as sentenças seriam proferidas em 30 dias, mas as penas preliminares indicavam Rafael de 3 a 5 anos, Geraldo de 5 a 7 anos, Carla de 2 anos com execução suspensa pela gravidez. Saí do tribunal dirigindo meu Honda Civic recuperado, sabendo que a justiça havia triunfado. Quem tentou me humilhar e roubar, aprendeu que subestimar um homem experiente pode custar muito caro. A lição estava dada. Família não protege criminosos, e dignidade não tem preço.